Você não vai voltar vazio. Você vai voltar cheio da palavra de Deus. Amém? O tema que o Senhor me deu vai falar sobre a murmuração. E nós vamos falar bastante aqui sobre a murmuração, que é algo que entristece o Espírito Santo, é algo que entristece a Deus, é algo que nos afasta da sua presença, é algo que nos rouba, é algo que nos destrói e que nos leva à morte. E o Espírito Santo falava comigo, ele me deu 3 direções quando eu estava meditando essa tarde. E ele falava assim: filha, a murmuração, ela tem 3 bases, 3 fundamentos nela, que distancia a criatura do seu Criador, que distancia a gente do nosso Deus. Mas mais na frente eu vou falar sobre esses 3 fundamentos que nos distancia de Deus. Abra a palavra do Senhor comigo. Aleluias. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória pertence a Ele neste lugar. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo também de número 10, para a glória de Deus. Aonde Paulo vai escrever essas palavras. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Todos que estão procurando na Bíblia, enquanto todos não acharem, eu não vou ler, amém? Glória a Deus. Nós não podemos nos acostumar só com o telão, amém? Porque quando a gente abre a Bíblia assim no culto, a gente vai ficando mais esperto, a gente vai ficando mais ágil. Mesmo que demore um pouquinho, não tem problema. A gente vai tendo intimidade com a Bíblia, que é a palavra do Senhor, que é a boca de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Aumenta só mais um pouquinho, fundo, amor. Um pouquinho. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Como ele é bem pequenininho, eu vou ler de novo. E não murmureis. Olha o que Paulo está dizendo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Amém? Coloque a Bíblia no teu assento, fecha teus olhos, curve a cabeça. Pai, em nome de Jesus, a semente foi lançada nessa boa terra que é os nossos corações. A tua palavra, ela foi lida aqui neste lugar. Agora eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, que nós viemos meditar na tua palavra, que nós viemos, Senhor, entender com a ajuda do teu Espírito Santo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós e da tua palavra nesta noite. Pai, que toda distração do inimigo que possa querer nos distrair para roubar o tempo mais precioso que é ouvir a tua voz, caia por terra agora. Toda preocupação caia por terra agora. Toda distração caia por terra agora. Todos os pensamentos confusos caiam por terra agora. Que todo mal, que toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Porque o que vai prosperar aqui é a tua palavra. É essa semente que está sendo semeada nessa boa terra que é o nosso coração.
Fala conosco, Jesus. Eis que os teus servos ouvem a tua voz. Alimenta-nos desse banquete que é a tua palavra. É que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E você diz em concordância, e com a tua boca você dá glória, e com a tua mão você glorifica o nome do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Aleluias. A murmuração é algo que nós nos pegamos todos os dias. É algo que nós, se deixar, nós nos pegamos todos os momentos, em todas as horas do nosso dia, murmurando. É algo que, se nós não controlarmos, nós somos dominados por ela. A murmuração é a mesma coisa, é a mesma função da reclamação. A murmuração é quando a gente está insatisfeito com algo, ou alguém, ou alguma coisa. E isso nos faz falar aquilo que nós estamos sentindo ou pensando. É trazer para fora, através da palavra, aquilo que está aqui dentro. A murmuração é algo que desagrada ao Espírito Santo de Deus e a Deus. Quero dizer para você nessa noite que hoje eu fui visitada pela presença do Espírito Santo dentro do meu quarto. A presença dele me tomou dentro do meu quarto. E o Senhor falava assim: filha, eu quero que você observe o cenário que você está vivendo. E quando eu me dei por mim, eu estava em prantos, em lágrimas, dizendo ao Senhor: meu Deus, eu faço isso. Meu Deus, eu tô assim. Meu Deus, eu peco aqui. Eu me perco aqui, Senhor. A Bíblia fala que aquele que confessa ao Senhor e deixa, alcança o seu perdão e a sua misericórdia. E aquele que acha que não tem pecado, e aquele que acha que não erra, que não peca, aquele que acha que não, eu sou perfeito diante aos olhos do Senhor, mentiroso é. Porque todos nós nos vimos acometidos neste pecado, nessa falha, na murmuração. A Bíblia, ela retrata a murmuração como um pecado grave, sabia, igreja? É um pecado, é um ato de ingratidão e incredulidade que ofende a Deus. Meu Deus. É um ato de incredulidade que ofende a Deus. Ingratidão. Ingratidão. E a ingratidão e a incredulidade que ofende a Deus, ela é vista como uma reclamação constante. São pessoas que sempre estão reclamando. Nada tá bom. Se levantou chovendo hoje. Ah, meu Deus, tá chovendo. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou pra escola? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Já levanta amaldiçoando o seu dia através da murmuração. Aí a gente acha que a gente é crente, a gente não tem falha, a gente não tem pecado, a gente não tem erro. Nós nos pegamos na murmuração. Aí, hoje eu sei que a mãe dos crentes que não prosperam, que não são abençoados, que não rompe, que não consegue atrair a sua família para a presença do Senhor, que não consegue aquela bênção que há anos ora, chora, pede, clama ao Senhor e até hoje nada. Sabe por quê? Ah, eu vou desistir, eu vou me desviar. Sabe por quê? Porque tem anos que eu tô orando, jejuando, pagando preço, subindo pro monte, indo pra igreja, eu tô me santificando, eu tô me separando e até hoje a bênção não vem. Por quê? Por causa da murmuração.
A Bíblia fala: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor eu obedecer a Deus no meu pouco, porque a Bíblia fala: o pouco com Deus se torna em muito. É melhor eu agradecer a Deus com, talvez eu olhar na panela hoje não tem nada, mas eu estou na confiança que Deus vai enviar o recurso. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo falava comigo: filha, eu quero te mostrar agora que eu já pedi para você identificar o cenário que você está, e agora que você já se arrependeu, confessou e deixou, você me alcançou através do arrependimento, e agora eu entro com a minha misericórdia. E o Senhor falava para mim: eu vou te dar 3 exemplos para ministração hoje. E um desses 3 exemplos, antes de eu falar isso aqui, hoje o Senhor me deu um sonho. E este sonho, exatamente a pessoa no qual, uma pastora, no qual eu fiz alguns seminários com ela. No sonho ela apareceu para mim. E no sonho eu levava ela até uma pessoa da minha família. E eu falava assim: olha, eu oro por ela, eu expulso os espíritos imundos, mas nada acontece. E ela olhava para mim e dizia assim, ela não falava nada, mas é como se com o olhar ela comunicasse em palavras para mim. E ela se direcionava até essa pessoa da minha família. Ela colocava as mãos e aqueles demônios, eles saíam. Aqueles demônios caíam por terra. E aquela pessoa vomitava tanto, porque era ali legiões de demônios. A única palavra que ela disse foi um versículo da Bíblia: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando eu acordei, eu mexendo nas minhas redes sociais para postar os cartazes da igreja, ela estava em uma live ao vivo, essa pastora. E eu nunca consigo pegar uma live ao vivo, mas eu peguei essa live. Eu abri e estava bem no início da live, justo hoje. Aí o Espírito Santo falava ao meu coração assim: presta atenção nos detalhes, porque nós estamos na correria do dia a dia, nós não prestamos atenção nos detalhes. E Deus, Ele fala conosco nos mínimos detalhes. E quando eu olhei a live, o Espírito Santo falando tudo pra mim que eu precisava ouvir hoje. E exatamente as palavras que eu precisava de ouvir no dia de hoje. O Espírito Santo foi falando e ela foi entrando como flecha em meu coração. Foi perfurando a minha alma, foi perfurando, aleluia, cada cativeiro da minha alma e entrando no meu espírito. E o Senhor fala conosco não é na alma, não é na emoção. O Espírito Santo de Deus fala com nós no nosso espírito. E se eu não estiver sensível a Ele, eu não escuto a voz dEle. E eu não entendia, porque eu cheguei a questionar com Deus a perda de um ente querido, de uma pessoa querida para nós. A gente estávamos em luto. Eu cheguei a questionar com Deus. Eu dizia assim: Deus, eu acho que o Senhor escolheu as pessoas erradas. Eu disse isso para o meu esposo. Eu acho que o Senhor escolheu a mim e a ele, as pessoas erradas, para estar na frente de um ministério. Porque a dor, irmã, foi muito grande aqui dentro de mim. A dor que eu senti da perca de uma irmã em Cristo foi a dor de perder um filho.
o Senhor falava comigo: este é o amor que eu quero que um sinta pelo outro. Amais uns aos outros assim como eu vos amei. Assim Jesus diz e nos ensina. E eu falava para ele, e aquilo começou a me decair, irmãos. Começou a me decair depois daquele velório, daquele funeral. Aquilo começou a me decair. Eu andava triste, eu andava desanimada, eu andava questionando a Deus, eu andava murmurando e dizendo: ah, Senhor, eu acho que isso não é para nós, não. Depois, Deus, algum dos irmãos, Deus o livre guarde, vai embora, aconteça isso, como que vai ficar aqui? Aí o Senhor me ensinava que muitos estão de passagens, como nós estamos de passagem aqui na terra. É por isso que essa palavra do amor, ela tem que ser ensinada, mais do que a palavra de lei, de ódio, de escravidão. Porque na falta de um, você sentirá falta. E o Senhor está nos ensinando todos os dias: pregue a minha palavra, pregue que eu sou amor e que eu amo os meus filhos. E desde esse dia para cá aconteceu essa maior festa da carne, o carnaval, o aniversário do diabo. Para muitos diz que, como o Natal significa o nascimento de Jesus, alguns falam, né? Mas uma opressão muito forte me abateu. Uma tristeza, uma dor na alma, um aprisionado do espírito. E eu creio que alguns aqui passaram por isso também, por esses dias. Porque quando eu vi e ouvi, não era só comigo. Alguém veio relatar para mim que estava assim também. Então eu vi Satanás tentando sufocar a igreja, que é o povo de Deus. E quando Satanás ele tenta nos sufocar, primeira coisa que ele vai colocar em nós é a murmuração. Quando ele tenta calar sua boca, assim como nessa imagem, assim como ele tenta, aleluia, te parar. Ele não quer só te calar, irmão, ele também quer te parar. Ele quer te sufocar, ele quer que você se sinta desgastado, ele quer que você se sinta: ah, eu não aguento mais, eu tô cansado. Essa é a sensação de quem está em uma batalha espiritual. Quem se sente sugado. Eu tô sugado, eu tô esgotado, eu tô assim, eu tô ansioso. Porque as palavras que eu mais falei quando eu estava em batalha espiritual: eu estou ansiosa, eu tô com ansiedade, eu vou ter que procurar um médico para passar um remédio para mim. E Deus, com as suas múltiplas formas de falar conosco, e se a gente não tiver vigilância, a gente ofende quem Deus está usando para falar com a gente. Às vezes Deus vai usar o esposo, a esposa, uma criança, um filho, alguém, para dizer para você algumas palavras. Se você não tiver sensibilidade do Espírito Santo, você vai achar que aquilo é heresia, aquilo é a pessoa falando dela mesma, e você vai entrar mais uma vez no que o Deus não agrada, que é a murmuração. E o Senhor me mostrava o quanto eu murmurei nesse tempo que eu estava enfrentando uma batalha espiritual, eu enfrentando a mim mesmo, os meus sentimentos, as minhas emoções. Vinha na minha mente: pra que orar por libertação por alguém? Pra que querer? Olha como que o diabo ele joga os seus dardos inflamáveis. Pra que querer ajudar alguém? Pra que querer aconselhar quem não quer conselho? Pra que querer orar por alguém que não quer se arrepender? Pra que orar por libertação, expulsar os demônios, se a pessoa não quer que eles saiam? Ele é sujo, irmão. Satanás, ele vai falar de múltiplas formas para você se calar e para você parar. Ele não
só usa as pessoas, Ele só não usa o cenário que você está, Ele só não usa as suas dores e seus problemas, mas Ele usa aqui dentro. Aí o Senhor me fez lembrar, filha, você lembra que quando na Covid você estava com o coração acelerado, que você foi no médico e eles passaram remédio para você de ansiedade? Começou aquele remédio fraquinho e disse que depois aumentaria se piorasse, se não melhorasse. Lembra, filha? O Senhor me lembrou quando meu esposo chegou em mim e falou assim: você vai tomar esse remédio? Por que você vai tomar? É como se ele estivesse falando: você não pode aceitar a doença, você não pode aceitar a enfermidade, você tem que orar. Porque o crente, eu entendo que, não desmerecendo a medicina, porque a medicina, aleluia, é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. Mas primeiro, a nossa primeira receita tem que ser aqui, ó, em oração. É dizer: Deus, eu não quero ser dependente disso. Deus, eu quero o fruto do teu Espírito Santo, que é domínio próprio. Eu quero dominar a minha mente, eu quero dominar as minhas emoções, eu quero ter controle próprio. Deus, eu quero me controlar e não ser dependente de remédios aí para ser controlado por remédios, mas sim pelo teu Espírito Santo. E ali eu me vi mais uma vez querendo entrar para esse cenário, porque quando você está na frequência baixa, os irmãos que passaram aqui pelas aulas de libertação vão lembrar, quando a nossa frequência está lá embaixo, quando a gente está desanimado, a gente está fraco, a gente está sem paciência, quando a gente, sabe, parece que não quer continuar em muitas coisas, parece que a gente não sonha, projeta, tem alegria, o gozo do Espírito Santo, mais a frequência vai lá embaixo. E tudo que Satanás quer é que a sua frequência caia. E o Senhor me falava assim nessa tarde, que quando nós estamos com o nosso sistema imunológico baixo, aparece um monte de enfermidades, não aparece? Eu mesmo, quando eu estou com o meu sistema imunológico baixo, eu apareço umas aftas aqui, ó, sempre nesse mesmo cantinho da boca. Tem pessoas que saem roxos na pele, tem pessoas que saem calombos na pele. Tem pessoas que ficam acelerados demais. Tem pessoas que ficam estressadas demais. Tem múltiplas formas do seu, você não está bem por dentro. Porque o sistema imunológico é quando aqui dentro não está bem, quando está baixo. Quando o meu espiritual está baixo, significa o meu sistema imunológico está baixo. E vai sair para fora o que está aqui dentro. E muitas das vezes, quando a nossa frequência está baixa, ou seja, o nosso sistema imunológico está baixo, a gente vai sair para fora como? Em múltiplas formas. E uma delas é através da murmuração. E a murmuração são palavras que ofendem, ferem, machuca, humilha, entristece o Espírito Santo de Deus, nos afasta do Espírito Santo de Deus. Às vezes sai do lado de fora o que está do lado de dentro. Às vezes é exposto do lado de fora o que está do lado de dentro. E do lado de dentro não tem como você ver, mas tem como Deus que conhece saber e curar o seu interior. Aleluia. E o Espírito Santo falava comigo: filha, eu vou te revelar essa tarde. Eu anoto porque eu amo a inspiração do Espírito Santo para escrever. E eu gosto de escrever para mim não perder nada do que Ele me revelou, das pérolas, das preciosidades que Ele me revelou naquele dia por intermédio de um versículo da sua palavra. E o Senhor falava para mim de 3, irmãos, 3 formas que a murmuração
nos rouba, nos faz afundar. E o primeiro que o Espírito Santo falava comigo é o atraso. A murmuração te faz atrasar. Atrasar o que, Lorena? Você chegar e conquistar a terra prometida. A murmuração te faz você atrasar as bênçãos do Senhor para a tua vida. Porque o anjo do Senhor entregar a bênção para Daniel, a resposta. Só que no meio do caminho, as potestades, os principados das trevas, os demônios de patente alta que habitam nas regiões celestiais, lutam com os anjos de Deus para impedir os anjos de Deus descer e entregar a bênção a Daniel, a resposta a Daniel. Então, enquanto estava lá lutando os anjos do Senhor e as potestades e os principados, enquanto estava tendo aquela batalha nos céus, nas regiões celestiais, Daniel estava passando por uma batalha espiritual. Aleluia. E eu quero dizer para você que muitas das vezes nós mesmos atrasamos, presta bem atenção, atrasamos as bênçãos, a resposta do Senhor ser entregues a nós. Porque o atraso vem pela murmuração. As bênçãos, elas são retidas. A promessa, o atraso das promessas traz consequências espirituais negativas, frequentemente associada à rebelião dos israelitas no deserto. Agora eu quero falar para você de um povo murmurento, um povo reclamão, que eram os israelitas. Quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, o povo estava sofrendo na mão de Faraó, que o povo estava sendo escravizado, o povo de Deus. Deus levanta o libertador e fala: tira o meu povo, Moisés, dessa terra. Leva o meu povo para a terra que eu hei de os dar. A terra que emana leite e mel, a terra prometida, a terra que eu prometi aos seus antepassados. Sabe o que você vai fazer, Moisés? Você vai pegar esse povo e você vai levar para onde eu os enviar. E ali, ao obedecer à voz de Deus, Moisés faz exatamente como Deus havia ordenado. E agora o povo está no deserto. Agora o povo, que outrora era escravo, outrora era ali humilhado, está no deserto. E uma coisa que eu aprendo, que deserto é lugar de crente passar. Porque lá vai ser uma das escolas que você vai tirar suas melhores notas. O povo de Israel murmurou no deserto. Eles murmuraram por não ter comida, por não ter água, ignorando os milagres anteriores. E isso resultou em consequências severas, impedindo uma geração de entrar na terra prometida. A murmuração, ela ofende tanto a Deus, que faz a pessoa ficar dando voltas e voltas e voltas e voltando para o mesmo lugar. Sabe aquelas pessoas que vivem procrastinando, aquelas pessoas que vivem voltando para o mesmo lugar, aquelas pessoas que não vencem, aquelas pessoas que não rompem, aquelas pessoas que vê todo mundo chegando, mas ela não consegue chegar. É por causa da murmuração, reclamação. Porque isso aconteceu com o povo israelita. Eles saíram
da escravidão. Deus tirou ele da escravidão. Deus tirou aquele povo daquele cenário horrível. Deus arrancou eles daquela escravidão, e agora Deus promete a eles uma terra. Deus promete a eles uma bênção. Deus promete a eles que eles não passariam por aquilo mais. Mas eles decidem reclamar. Eles decidem murmurar. Eles decidem colocar Deus contra a parede, dizendo: ah, Moisés, mas lá no Egito nós tínhamos carne todos os dias. Nós comíamos carne. Nós tínhamos pão. Deus mandou primeiro para eles o quê? O maná, o pão quentinho dos céus. E a ordem de Deus era: não guardem, porque todo dia eu vou providenciar mais para vocês, porque eu sou Deus provedor, Jeová Jiré. Deus nem queria que eles fizessem estoque, irmãos. Deus queria prover todo dia para eles as bênçãos dos céus. E mesmo eles vendo, eles reclamavam, reclamavam, reclamavam. E agora eles vão reclamar. Deus está mandando agora a bênção. E eles não contentam com aquilo, quer mais. Agora, mas lá no Egito nós tínhamos carne todo dia para comer. Aí Deus, Ele vai mandar codórnias dos céus para eles. As codórnias começam a cair dos céus para eles. E mesmo assim eles murmuram, murmuram e murmuram. No deserto Deus fazia os seus sapatos durarem. Deus fazia as suas roupas durarem. No deserto nós sabemos, irmãos, que Faraó, o povo do Egito, poderia olhar e falar assim: não preocupa não, eles não morreram aqui na nossa mão, mas eles vão morrer no deserto, porque não sobrevive ninguém no deserto. Não tem como sobreviver uma vida no deserto. Ele vai morrer, não preocupa não. Só que o Deus de Israel, o grande eu sou, estava cuidando do seu povo. Porque Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. Se ele falou: eu vou tirar vocês daqui, eu vou colocar vocês ali, eles precisavam acalmar, eles precisavam parar, aleluias, e analisar os milagres. O mar se abriu no meio para que eles pudessem passar. E as pragas do Egito que Deus permitiu para mostrar que Ele é Deus daquele povo que para Faraó era um Deus fraco, era um Deus ninguém, era um povo ninguém, era um povo escravo, era um povo ninguém. Aí Deus vai fazer exatamente, Deus vai cumprir com a sua palavra. Deus cuida daquele povo. Só que a murmuração atrasou. A primeira palavra que o Espírito Santo falou comigo sobre atraso. A murmuração atrasou aquele povo, porque aquele povo passou anos dando volta em círculos, dando volta e parando no mesmo lugar. E sabe o que mais? A geração daquele povo, os murmurentos, morreram. Apenas Caleb e Josué, que Josué foi o sucessor de Moisés, e Caleb, quem Deus separou para andar com Moisés, que viram a terra prometida. Apenas Josué e Caleb, e a descendência de Josué e Caleb toda viu a terra prometida. E a descendência do povo que murmurou viram, mas o povo que podia chegar primeiro, podia chegar junto e ver a promessa de Deus cumprindo, morreram no deserto. Aí sabe o que o Senhor nos ensina através da sua palavra? A murmuração, meu irmão, a murmuração, minha irmã, te atrasa de viver as promessas de Deus, te atrasa de chegar, te atrasa de conquistar a terra que foi prometida a você, a sua descendência, a tua geração que há de vir. O que você murmura hoje, você planta murmuração para suas até a quarta geração.
Você já ouviu aquele ditado? Nossa, o pai era tão murmurento, o filho também, igualzinho o pai. São maldições que nós mesmos, se não quebrarmos, vai passando de geração em geração. A segunda coisa que o Espírito Santo me revelou foi a palavra perda. Quem murmura, quem vive reclamando, ele perde. A promessa está ali. Vive reclamando. Você vê uma plantinha, uma florzinha, se você colocar uma florzinha aqui, e todo dia você ficar falando palavras, isso, irmãos, isso é cientificamente comprovado. Amém? Se todo dia você ficar maldizendo aquela plantinha, se todo dia você ficar ofendendo ela, se todo dia você ficar espraguejando ela, ferindo ela, se todo dia você ficar ali murmurando, reclamando, ela vai morrer. Mesmo você aguando ela como tem que aguar, mesmo você colocando adubo, mesmo você colocando a terra, mesmo você ali cuidando dela com muito amor, muito carinho, mas se você todos os dias reclamar, ela vai morrer. E não é porque alguém invejou, não é porque alguém olhou e desejou, não, é por causa da sua murmuração, é por causa da sua reclamação, ela vai morrer. Assim o Senhor está dizendo para nós. Tem pessoas do nosso lado que elas estão morrendo, porque o Senhor te deu como uma flor, uma planta para você cuidar. Deus te deu filhos, Deus te deu, aleluias, pai e mãe, Deus te deu, aleluias, funcionários, Deus te deu, aleluias, um grupo para você cuidar, Deus te deu alguma coisa para você cuidar, e você ali está maldizendo, e você ali está espraguejando, e você ali só está murmurando, reclamando, nada tá bom, aleluias, nada presta, nada funciona, aleluia. Lá levanta o dia, reclamando, murmurando, e o Senhor está dizendo, vai morrer. Está atrasando as minhas promessas, e depois do atraso tem a perda. Vai perder o bem precioso que eu estou colocando em suas mãos, vai perder a promessa que eu te fiz, vai perder os milagres, vai perder a vitória, vai perder os dons que eu quero te usar, vai perder, sabe por quê? Porque o Senhor não se agrada disso, e Ele está dizendo. Paulo nos alerta também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Paulo vai dizer: para não murmurarmos. E mencionando que os que murmuram morrem. Perece significa morrem, amém? Perecer, perecem significa morrem. Então Paulo está dizendo, não estou só falando do Velho Testamento, estou falando agora do Novo, onde Paulo vai dizer: não murmuramos, para não murmurarmos, mencionando que os que murmuram morrem, perecem. E em Filipenses capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer também, e o comando é claro, ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. O Senhor quer que você viva bem na terra. O Senhor quer que você viva bem com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, na igreja que você congrega, aleluias, na escola, na faculdade, no trabalho. O Senhor quer que você viva bem com todos, com os vizinhos, irmãos. Porque eu nunca vi Satanás agir de tal forma igual ele age, aleluia, colocando um vizinho contra o outro, colocando uma família contra a outra, sabe? Eu nunca vi como existe isso tal dessa forma, porque tem demônios específicos para cada área. São espíritos que ficam ali perturbando, e se você tiver com o imunológico baixo, se tiver com a frequência lá embaixo, vai sair para fora o que está dentro, irmão. Se não tiver com a vida de santificação, com o seu espírito
bem, que eu sou uma unidade boa. Se você não estiver buscando, perseverando, vigiando, orando, buscando, você vai cair em tentação. A carne vai gritar mais alto do que o espírito. Contra fatos não tem argumentos. Estou finalizando. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Paulo vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quando o Espírito Santo abriu meus olhos, como as escamas caíram por terra, o Senhor falava comigo tanto: filha, olha o que você murmurou hoje. Olha o que você murmurou ontem. Olha o que você murmurou essa semana, este mês, ano passado. E olha quantos atrasos, olha quantas perdas você teve. Olha quantos atrasos e perdas você teve. E o pior, irmãos, que o Espírito Santo me disse, que são 3 fundamentos que ele me deu: o atraso, a perda, e o que me chocou foi o terceiro, que é a morte. Morte de quê, Lorena? A morte do seu espiritual. A pessoa que ela reclama sempre, ela vai viver sempre uma batalha espiritual. E quem está em batalha espiritual, ela sente cansaço, ela sente desânimo, ela sente retaliação, ela sente o contra-ataque do inimigo, como a canção da Ludmilla fala. Ela sente, aleluia, as vontades de abaixar a guarda, aleluia, pegar as armas de guerra e colocar no chão e dizer: Senhor, não vou lutar mais. Senhor, eu desisto, eu estou entregando as minhas ferramentas, eu não quero mais. Quando por sim, por não, ela olha e diz: eu estou entregando, aleluia, o meu casamento, não quero mais esse homem, não quero mais essa mulher, eu não vou mais esquentar a cabeça com este filho, com essa filha, eu desisto. Por quê? Porque parece que eu estou dando murro em ponta de facas. Isso é uma batalha espiritual. O diabo quer que você desista mesmo. Ele quer que você se cale. Aleluia, porque se você se calar, você vai parar também. Ele quer que você perca tudo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que é seu. Matar os seus sonhos, roubar a tua fé e te destruir. E o Senhor fala: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor está te pedindo para você guardar a sua fé. O Senhor está te pedindo para você cuidar bem das armaduras que Ele te deu: capacete, espada, escudo, a couraça, o cinto, a sandália. O Senhor está dizendo: cuida bem da armadura que eu te dei. Ao cuidar bem da sua armadura, você está cuidando bem do seu casamento, você está cuidando bem dos seus filhos, você está cuidando bem da sua casa, você está cuidando bem do chamado, do que o Senhor te chamou para você fazer em prol do reino dele. Não é para nós, não é para homens, não é para o ministério chamado, é para Ele. Você cuidará bem das suas amizades, da sua parentela em oração. Você cuidará bem da sua coroa. Se Deus te deu essa coroa, Deus quer que você cuide bem da sua coroa. Não deixe o inimigo roubá-la de você. Não deixe o inimigo tirar de você a sua coroa. Não abaixe a guarda. Não desista, não pare. Porque num dia de guerra que você está passando, em batalha espiritual, o inimigo vai soprar na sua mente: larga, desiste, fuja, não continue, não viva dessa forma mais. Lembra como você era. Porque é isso que ele fazia com os israelitas. Lembra, lá no Egito eu tinha codorna, tinha comida todo dia, tinha carne. Lá no Egito eu tinha de tudo, mas era um povo escravo.
era escravo do inimigo. Era um povo aprisionado. Era um povo que era preso. Mas eles estavam querendo, desejando, ansiando de novo. Aleluias, aquilo. Eles estavam querendo procrastinar para trás, retroceder, voltar para trás de novo. Sendo que Deus estava fazendo deles um povo exclusivo, uma nação eleita. Terra prometida. Deus ia cuidar deles com leite, com mel, com promessa sendo cumprida. Só que para esse povo, o terceiro elemento chegou, que é a morte. Para esse povo, veio a morte, não só espiritual, mas a morte física também. E tem pessoas, irmãos, que eu já vi muito falando: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ah, eu sou desse jeito mesmo. Meu pai era, minha mãe era, minha família era, eu também sou. Não, você não precisa pegar legados, aleluia, lá do Egito. Não pegue legados da sua descendência lá atrás, não. Isso não está lá. Deus Cristo está dizendo aqui: eu estou na sua frente, quero te guiar pelo meu Espírito Santo. Mas você precisa abrir a tua mente e abrir os teus olhos hoje. Hoje Ele te chama para o arrependimento. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não trafico, eu não faço isso, eu não prostituo. Mas peca na murmuração, peca na reclamação, peca, aleluia, maldizendo aquilo que Deus te deu. E às vezes alguém murmura assim: ah, eu não gosto desse trabalho. Ah, esse trabalho está sendo assim, assim. Mas está te trazendo sustento. Troque as setas, os dardos inflamáveis negativos do inimigo para as bênçãos, para as palavras de bonanças de Deus. Talvez você olhe assim: ah, hoje está chovendo, ai que desânimo. Já acorda espraguejando, já acorda amaldiçoando o seu dia. E já diz: ai, como que eu vou embora? Ai, como que eu vou embora? Está chovendo agora, como que eu vou embora? O Senhor está dizendo: mas chuva está trazendo refresco, aleluia, está trazendo, aleluia, água, está trazendo, aleluia, sustento para a terra. Aí a gente só reclama, só murmura. E não entende porque sempre está no mesmo lugar, nunca rompe, nunca vence. Glória a Deus. Troque as palavras negativas pelas palavras positivas. Quando o inimigo colocar na sua mente: ah, mas eu não tenho uma roupa nova, o Senhor está dizendo: mas você não está andando nu. Aleluia, o que você tem está te cobrindo. Vai dizer: para de dizer: ah, nada acontece pra mim. Para de se vitimizar, porque tem um espírito maligno, que é um espírito do vitimismo. E as pessoas sempre se vitimizando, sempre se colocando pra baixo, sempre voltando pra trás. Glória a Deus. Paulo está dizendo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. As murmurações, irmãos, pesa tanto o ambiente, que quando você está assustando, já está numa extrema contenda. Um contendendo com o outro, um discutindo com o outro, um espraguejando o outro, um humilhando o outro, um maldizendo o outro. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu não te chamei para amaldiçoar, eu não te chamei para maldizer, eu te chamei para ser uma boca de profeta, eu te chamei para abençoar. Por mais que os seus olhos estão querendo, aleluia, condenado, dizendo: não tem jeito, não vai ter melhora, não vai ter cura, não vai ter mudança, essa porta não vai se abrir. O Senhor está te dizendo: olha com os olhos da fé, abre a tua boca de profeta e começa a observar o impossível, e começa a dizer: vai acontecer em nome de Jesus, vai ser curado em nome de Jesus, vai sair dessa em nome de Jesus. Porque se você não usar essa fé, eu sinto muito de dizer, Satanás, ele vai conseguir te levar para o pior estágio, que é o 3, que é a morte.
morte espiritual e morte de desistir daqueles que o Senhor quer que você persista. Aleluia. As consequências, elas podem te afastar de Deus. Pode trazer atrasos para sua vida. Atrasos das promessas. Pode trazer perda das promessas. Pode abrir espaço para a ação do destruidor, que quer te levar à morte espiritual e à morte física também. A murmuração, a reclamação te leva para atraso de promessa, te leva para perda das bênçãos do Senhor. Satanás, ele tem legalidade de chegar e falar assim: tá murmurando, tá reclamando todo dia, significa que não está confiando no Senhor, viu, Deus? Significa que não crê no Senhor, como canta que crê, como prega que crê, como ora que crê, como que se diz que crê, que é servo do Senhor, mas olha como é murmurento. Olha como é reclamão, reclama o dia inteiro, Deus. E o Senhor vai dar bênção para ele? Vai dar bênção para ela? Vai dar unção? Vai dar terra prometida? Mesmo esse povo... Os que permanecerem fiéis, sim, tem promessa. Mas para os que não permanecerem fiéis, tem atrasos, perdas e até morte espiritual e física. Porque foi comprovado também pela ciência da terra que a pessoa muito amargurada, que a pessoa muito reclamona de tudo, não é só a florzinha que morre, mas há um câncer que consome a pessoa por dentro. Pesquisem, para não ficar só das minhas palavras. A murmuração traz enfermidades internas e das internas, externas. Amém? Que no nome de Jesus, que hoje, nessa quarta de guerra, que essa palavra que foi semeada para a terra do meu e do seu coração, ela possa crescer, que essa semente ela possa crescer e ela possa se tornar uma árvore frutífera dentro do teu espírito, e que você possa romper aonde está sendo atraso na tua vida, aonde Satanás tem colocado a mão para ter perda, aonde que ele está tentando o destruidor, que é Satanás, tentando destruir, tentando acabar, tentando matar os seus sonhos, projetos, o seu espiritual e o seu físico nessa noite, ele possa perder as forças, que ele possa ser enfraquecido por essa palavra, que eu creio que ela está sendo semeada, germinada no teu coração, e ela se tornará uma grande árvore, uma árvore cheia de esperança, uma árvore cheia de vida, uma árvore cheia de frutos, frutos do Espírito Santo, como a irmã Jaci disse aqui no começo. Qual que é o versículo que ela leu? Alguém lembra? Que a árvore boa, ela dá frutos, e as que não, ela é cortada e lançada ao fogo. O Senhor quer que o Senhor te chamou para você dar frutos. O Senhor não te levantou para você ficar aí se acovardando. Eu não sou capaz, eu não mereço, eu não sou digno, eu não vou falar para alguém da minha família, não vou falar para alguém dos meus amigos, porque eu não dou fruto. E o Senhor está dizendo: não está dando porque não quer, porque você foi alimentado hoje. Você tem, essa semana, você foi alimentado para você ser fortificado para essa semana.
E domingo tem outro maná novo. Deus nem deixa a história se repetir. Deus não deixa a palavra se repetir. Deus não deixa. Sabe por quê? Porque todo dia tem um maná novo, quentinho, fresquinho dos céus para mim e para você. Ah, não, mas não tem culto na segunda, não tem na terça, não tem quinta, não tem sábado. Mas qual que é o seu culto que você dá a Deus na sua casa? Ou você dá o seu culto a Deus só no dia de quarta e domingo? Qual que é o seu culto que você dá a Deus? Como que você se posiciona diante dele no seu melhor lugar, o seu secreto, irmão, dentro do seu quarto? Sabe? Como? Porque se você está se fortalecendo na segunda, na terça, você vem na quarta, você recebe mais um monte. Na quinta você se reveste mais. Na sexta você se reveste mais. No sábado, aí no domingo você vem e recebe mais um monte. Como você vai ficar fraco? Você vai passar por dias ruins? Vai. Dias maus? Vai. Porque tem para todos. Vai chegar para todos. O dia que você souber, um ente querido seu se foi. O dia que você souber que a enfermidade chegou, assolou. Só que eu quero te dizer uma palavra em Deus aqui. Se sua fé estiver nele, o vento vai soprar, mas você vai permanecer de pé. Como uma palmeira. O vento balança para um lado, para o outro, mas ela não quebra. Ela pode até envergar, mas quebrar não. E o Senhor está dizendo, dê frutos. Dê frutos. O dia que você entender que esse dia não estou bem, esse dia parece que não está acontecendo nada, esse dia parece que todo mundo tirou para pegar no meu pé, nossa, esse dia está tudo dando errado. Sabe o que você vai fazer? Se refugia em Deus. Foi cantado isso aqui. Esconda em Deus, se refugia em Deus. Vai nele, chora pra ele, conta pra ele, ora. Louva. Jejue, ore, busque. E diga pra ele, Senhor. Como Davi vai falar em Salmos. Quantos momentos difíceis Davi viveu? Teve um momento que ele falou, Senhor, minha alma está desolada. Senhor, meu espírito está batido. E tem uma canção que eu acho linda para nos dias de guerra você se refugiar. É aquela que diz, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. É um Salmos essa canção. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Aleluia. Que você venha se refugiar em Deus e na sua palavra. Porque se em dias que você estiver passando por batalha, aquele dia que não foi bom, aquele dia que está sendo um dia mau, você for se refugiar nas redes sociais, desabafando para as pessoas que não podem orar por você ou te ajudar. Se você for tomar decisão errada, porque o dia não estava bom, porque você está em uma batalha, às vezes essa batalha vai durar uma semana. Eu sofri uma batalha por esses dias de 4 dias. 4 dias em batalha, irmão. Terrível. Terrível. Outra irmã aqui falou pra mim também que passou uma batalha terrível esses dias. Esses dias maus vai vir, se não vai vir pra mim, não vai vir pra você. Se não vai vir pra você, também não vai vir pra mim. Se Jesus disse, filhinhos, no mundo tereis aflição. Nós vamos ter aflições, nós vamos ser atacados. Mas não importa se você está sendo atacado, importa se você está revestido. Porque se você não estiver revestido, você será atacado. De tal forma que você vai cair no chão, abaixar as armas, a guarda e não vai conseguir levantar de novo. Aí vai ter a morte espiritual. Amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Fecha teus olhos. Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor para trazer a memória agora. Só que para o Senhor trazer a memória, você tem que deixar, viu, irmãos?
Porque às vezes a gente quer ser tão orgulhoso. Às vezes nós somos tão ignorantes que a gente acha que nós não temos falhas, erros, pecados, que a gente é perfeito. E se a gente fosse, a gente nem estaria aqui mais. A gente já seria arrebatado se nós fôssemos perfeitos. E eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo para que você possa lembrar agora aonde você está em falha na murmuração, aonde você está murmurando, aonde você está sendo uma reclamona, um reclamão, um murmurento, aonde você está entristecendo o Espírito Santo de Deus e te afastando dele e te roubando do Criador. E vai vir à tua memória aí alguns flashes. Você sendo murmurão, reclamão com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, no seu local de trabalho, no seu dia quando você levanta, durante aquele dia que você está em casa e família, um lugar que era para ser de paz, está sendo de guerra, de confusão, de contenda, está sendo de ofensa um para com os outros. E nessa noite o Senhor vai te dar alguns flashes. E à medida que esses flashes virem, de você talvez reclamando por não ter condição de comprar aquilo que você queria comprar, de fazer aquilo que você queria fazer, mas está entristecendo o Espírito Santo, porque você quer que seja no tempo do seu jeito, e ele diz: não é do seu tempo, não é do seu jeito, mas se você descansar em o que eu tenho para você é muito maior e muito melhor daquilo que você pensa e imagina. A porta que eu tenho para abrir para sua vida é muito maior, mas é no meu tempo. E se ela se abrir agora, vai ser tão pequena que você vai murmurar lá na frente. Então pare de murmurar agora, porque lá na frente a porta dele para tua vida é muito maior e muito melhor do que essa que você está reclamando e murmurando. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço ajuda ao teu Espírito Santo aqui agora. E que teu Espírito Santo comece agora, em nome do Senhor Jesus, a ministrar no coração e na mente dos meus irmãos em Cristo. Aonde eles estão murmurando, reclamando e tem entristecido teu Espírito Santo. Aonde eles estão em falha. Aonde Satanás está dominando eles. Aonde Satanás está vencendo eles, Pai, pela murmuração. Mostre para ele, meu Pai, para eles aonde Satanás está atrasando eles, aonde Satanás está roubando deles, aonde Satanás está fazendo eles ter perdas, aonde Satanás quer levar eles à morte, à destruição. Mostra para eles agora, Pai, cada flash, cada momento, Senhor, que eles precisam se consertar e se policiar para vigiar mais, meu Deus, nessas áreas, nestes momentos e nestes lugares difíceis, Pai. Mostra para eles, Pai, em nome de Jesus. Mostra para eles. Mostra para eles, Espírito Santo. Começa a liberar, meu Deus, estes pensamentos, meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor nos traz, o teu Espírito Santo nos traz a memória aquilo que vai nos dar esperança, esperança de melhorarmos, esperança de salvação e de vida eterna. Mostra para eles, Espírito Santo. Não deixa eles saírem daqui achando que eles não têm falhas, defeitos, achando que eles são perfeitos, porque nós não somos. Quem é o Senhor? Mostra, Espírito Santo. Mostra, mostra. Mostra, Espírito Santo. O Senhor vai começar a trabalhar na sua mente. O Senhor vai começar a trabalhar aí